Que bom estarmos aqui, que bom que você está nos assistindo via Instagram. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você, mas é uma palavra não de emoção, não de empolgação. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra não apenas de motivação. Hoje, irmãos, nesse culto que nós fazemos às terças-feiras, eu quero que você entenda que a minha busca, mediante a revelação de Deus, é trazer uma palavra espiritual, uma palavra bíblica, e uma palavra que te coloque verdadeiramente na direção certa do propósito de Deus. Muito nós precisamos ouvir coisas que nos massageiem o ego, que nos façam caminhar, falar, não, vou conseguir esse projeto, eu vou ter essa vitória que eu estou buscando, porque o meu Deus é poderoso, eu vou derrubar esse gigante, eu vou conquistar esta minha meta financeira. Isso é muito bom, irmãos, você ter no seu coração essa visão. É isso que muitas vezes nos motiva a vir à igreja, a ouvir a palavra. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa ter e fazer um culto racional, um culto onde a gente consiga trazer na palavra de Deus uma conexão entre o que Cristo fez naquela cruz e o que nós estamos fazendo neste mundo, e o que Cristo nos prometeu e o que nós estamos esperando. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus agora em Isaías capítulo 53, como eu falei, para ouvirmos uma verdade, e às vezes uma verdade que é um pouco distorcida, porque a gente quer uma verdade imediata. Só que as verdades imediatas às vezes nos fazem, nos decepcionam um pouco, porque a gente não vê. Mas quando na verdade, a verdade que eu vou ler agora é uma verdade já concluída, e é uma verdade que você precisa ver no seu coração, crer verdadeiramente no seu coração, independente do que você está passando hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 53, versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, traz, ó Deus, essa revelação profetizada 700 anos antes da vinda do Senhor, e que até o dia de hoje é concluída em nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, traz uma revelação especial para que nós possamos estar com nossos pés firmes na rocha e não nos abalarmos, seja qual for a situação que mostre que não alcançamos essa vitória que Tu prometeu. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, fala conosco, revela no nosso coração o que Tu fizestes até hoje na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui tem uma passagem de um livro de Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, e que, na verdade, todo o livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. Tudo que se falava de Jesus aqui em Isaías era uma revelação da pessoa de Jesus, da missão de Jesus, do sofrimento de Jesus.
E essa passagem específica de Isaías 53, ela é clara e objetiva para mostrar o que o Messias iria sofrer, e o que o Messias iria ter como missão e como conclusão do seu reinado, ou do seu da sua herança de Davi nesse mundo. Porque na verdade o que Jesus recebeu como por ser descendente de Davi, por uma conclusão da descendência de Davi, foi exatamente esse sofrimento descrito aqui. Ele não era um homem comum. Ele foi o rei escolhido para substituir o rei Davi num reinado eterno. E para reinar eternamente, ele teve que passar por esse sofrimento que nós estamos aqui descrevendo. A gente lembra muito bem na passagem do eunuco, quando Felipe chegou e começou a ouvir esse eunuco lendo essa passagem lá em Atos capítulo 8, quando ele chegou pertinho do eunuco, ele falou, e ouvindo ele ler essa passagem aqui, ele falou: entendes tu o que lês? E aí o primeiro ponto importante, irmãos, daquele eunuco que nos serve de ensino, é que para você entender as coisas de Deus, precisa ter humildade para reconhecer que precisa alguém lhe ensinar. Porque você nunca vai conseguir ter, por mais que o Espírito Santo é o Espírito que revela, é o Espírito que ilumina, é o Espírito que esclarece as coisas, jamais ninguém por si só conseguirá entender o Evangelho, se não for ensinado por alguém, se não for esclarecido por alguém. A mesma coisa, a história daquele homem que orando, eu esqueci o nome dele, mas me veio aqui e eu esqueci, orando ao Senhor, se vocês lembrarem, Cornélio, isso mesmo, e o anjo do Senhor desceu e disse: vai a Jope, tem um homem chamado Pedro orando, e manda ele vir na tua casa. Por que o anjo não pregou o Evangelho para ele? Por que o anjo não falou do Evangelho para ele? Né? Porque é um propósito de Deus que um homem e uma mulher de Deus seja instruída primeiro, para depois instruir. E muitas vezes a gente, infelizmente, está passando por uma época em que nós estamos sentados apenas sendo instruídos, sendo alimentados, sem o amor no coração, o propósito no coração e a busca no coração de sermos instrumento de alimentar. Porque muitas vezes estamos ouvindo promessas do mundo, não é mundanas, mas da vida terrena, de vitória, de conquista, de saúde, disso, aquilo, e você fica: eu vou conseguir a minha bênção. Mas a maior bênção é você ser capacitado a ensinar alguém que não conhece a verdade. Essa é a maior bênção que nós temos. E as pessoas não estão nem aí, irmãos. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para pregar o Evangelho. O pastor, só baixa um pouquinho, por favor. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira pergunta dessa revelação de Isaías 53 é: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aquele eunuco leu, não entendeu, reconheceu que não entendia, deixou Felipe entrar na sua carruagem sem conhecê-lo e aprendeu tudo sobre esse homem que morreu naquela cruz que ele estava lendo, e aprendeu todo o plano da salvação. Naquele momento ele ouviu a pregação, deu crédito à pregação e logo após quis se batizar. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu dei crédito à pregação do Senhor um dia. E a quem se manifestou o braço do Senhor? A mim.
porque eu dei crédito à pregação um dia. E fiz aquilo que ele colocou, para que todo homem, aquele que crê, seja batizado. E eu fui batizado nas águas. Eu, pela misericórdia do Senhor, sentei numa igreja, por várias igrejas até, ouvindo a mensagem verdadeira do Evangelho. E fui me edificando na fé, e fui conquistando para mim uma ideia de Bíblia que era conivente com a verdade de Deus. Então a primeira coisa que eu posso dar graças a Deus é que a Bíblia para mim não foi manipulada. A palavra de Deus não foi enganada, não foi trazida a me iludir. Todas as pessoas que por muitas vezes me instruíram, meus pastores, me instruíram a verdade. E me fez hoje entender qual é essa verdade. E aí, hoje, eu abro esse culto de terça-feira exatamente como em defesa da fé. Por quê? Porque a verdade não pode ser mudada. Porque nós não estamos aqui para encher igreja. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E quem vai dar o crescimento é o Senhor Jesus, da forma que Ele quiser. Hoje estamos arcando com essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Eu quero dizer você que está aí. Aqui eu sei quem está aqui deu crédito. Tanto é que está aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e participando desse culto. Mas talvez você esteja em casa, esteja assim, acomodada com a tua vida cristã. Muitas vezes sem perspectiva sequer de ir numa igreja. É mais fácil ligar um Instagram, um YouTube e ouvir a pregação conforme lhe convém, com o pregador mais eloquente que lhe é apresentado, uma lista tão grande. É só você lá ver os números dos seguidores de tais pregadores, você vai ver, é difícil, irmão. É difícil alguém abrir a sua boca numa live ao vivo e ter 500, 600, 700 pessoas ouvindo numa live. Louvado seja Deus por isso, né? Mas às vezes acomoda. Às vezes você não sai da sua casa para ouvir de repente uma irmãzinha falar que Jesus chorou. Isso é um problema. Mas o que eu quero passar aqui, irmãos, é o que Jesus conquistou para nós. O que Jesus nos deu. O que Jesus realizou em nossa vida. E a gente precisa entender dois âmbitos, duas vertentes. O que Ele nos deu para a nossa vida enquanto vivemos e depois que nós partimos. Se você entender o que Ele conquistou na cruz, enquanto vivemos e enquanto nós partirmos, depois que nós partirmos, você vai viver muito melhor com você mesmo, com Deus e com seus problemas, com as situações que se levantam contra você. Vamos ler rapidamente? Porque foi subindo como renovo, versículo 2, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas palavras, ele disse, né? Fui achado por aqueles que não procuravam por mim. A um povo que não me conhecia, eu disse, eis-me aqui. Então, o primeiro ponto, irmão, que todos nós, antes de entendermos essa revelação, nós não queríamos saber de Deus, ou pelo menos como Deus é. Nós queríamos saber de Deus, porque todo homem é religioso. Até, eu costumo brincar, e eu ouço algumas pessoas brincarem, que até o ateu diz que é ateu graças a Deus, né? Porque tem a religiosidade dele, mas ele diz que não, né? E aí o que acontece? Mas o Senhor não quer que você seja religioso. O Senhor quer que você ouça o chamado dele,
aquilo que Ele tem para nós. E para isso, a palavra de Deus precisa ser revelada. E ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado, versículo 3, entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora o versículo 4 diz algo muito enfático sobre a realização daquilo que ele fez. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu quero dizer para você que muitas vezes eu também ouvi pastores lendo essa, e eu mesmo, quando era recém-convertido, eu entendia da forma que ele falou. Ele disse assim: olha, o Senhor Jesus verdadeiramente levou as nossas enfermidades. Quem está enfermo aí? Uma igreja cheia. Quem está com alguma dor aí? Aí outro levantou. Fique em pé, por favor. Você crê nessa palavra? Que Jesus Cristo verdadeiramente levou sua enfermidade e suas dores? Creio. Então você está curado. Creia nisso que você está curado. Como se fosse uma declaração de uma cura real, física, em que as pessoas muitas vezes saíam sem dor nenhuma. Mas a prática não era essa. A prática era que saíam crendo naquilo que foi lido, mas cheio de dor, cheio de enfermidade, tendo que se internar. Por quê? Porque não entenderam a amplitude desse ato. E é isso que eu quero que você entenda hoje. A amplitude desse ato. E qual é a amplitude desse ato? A mesma amplitude que Cristo falou com Maria, com Marta, que quando Cristo viu o túmulo de Lázaro, e Lázaro morto, e aí Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não morreria. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que vive, aquele que está morto viverá, e aquele que crê em mim não morrerá. Ou seja, nós precisamos entender que vamos morrer fisicamente, mas a promessa de Cristo é que estamos vivos espiritualmente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas mesmo que se viemos a sentir dores, viemos a precisar de um médico, Ele curará todas as nossas enfermidades um dia, para vivermos no reino sem dores, sem enfermidades, com o corpo glorificado. Então, tudo o que Cristo fez, que aparentemente não está sendo realizado na nossa vida física e fraca, nós temos a garantia de que Ele conquistou, de que Ele é aquele que conquistou todas as coisas. E mesmo que soframos, nós temos a garantia de uma vida eterna, porque Cristo pagou o preço. Cristo nos deu a vida eterna através desse sacrifício. Nós não podemos parar nessa vida, achar que nessa vida Cristo vai estar dando tudo o que Ele prometeu em relação àquilo que nós temos numa vida eterna. E aí, o dia que você, e muita gente falece, passa desta vida com uma doença, uma enfermidade, um mal, se ele crê em Cristo verdadeiramente, ele sabe
que o mal morre ali, mas ele viverá para sempre. Louvado seja o nosso Senhor. Paulo disse que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É essa fé que garante a ação de Cristo nas nossas vidas eternamente. Toda a nossa eternidade já foi conquistada por Cristo. A nossa imortalidade já está garantida se nós persistirmos em conhecê-lo e em viver na sua presença. Quantas pessoas se afastam de Cristo porque não conseguem os seus bens ou a sua vitória nessa vida mediante uma promessa que foi dada, e você acha que essa promessa é tudo que você tem na vida? Não, o que você tem na vida é a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. É isso que você vai levar. É isso que você vai levar. Agora, tem que conquistar? Tem que conquistar. Tem que lutar? Tem que lutar. Tem que derrubar os gigantes? Tem que derrubar os gigantes. Tem que resistir às forças malignas? Tem que resistir à força maligna. Mas mesmo que você não resista, o Senhor te garante uma vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, que eu tenho aprendido nessa luta de 2 anos aí que a gente está nesse ministério. Que o diabo nunca vai lutar para te vencer. Escuta o que eu vou te falar. Nunca vai lutar para te vencer, porque ele sabe que não vai. O que ele vai fazer é lutar para que você desista. E tem muita gente desistindo. Infelizmente tem muita gente desistindo. E o pior é que tem muita gente que não desiste de vir à igreja, mas desiste de perseverar na fé real. E começa a viver uma vida de ilusão. Não entende que tem que perdoar para alcançar o perdão. E tem ódio no seu coração dentro da igreja. Não entende que não pode fazer divisão no reino. E quer derrubar o pastor, quer derrubar o músico. Não entende, não compreende. Não tem o amor de Cristo derramado no seu coração. Por isso que nós estamos na luta de fazermos exatamente aquilo que Cristo nos determinou. Eu quero só rapidamente, para a gente já ir terminando, em 1 Pedro, o que eu estou falando aqui, irmãos, é que Cristo já nos deu. Vai lá, 1 Pedro 1. Cristo já nos deu a cura. Cristo já nos deu a cura das dores, das enfermidades. Já nos deu. Mas eu estou sentindo, mas Ele já nos deu. Porque isso tudo vai passar. E nós vamos perseverar com Cristo. E vamos estar com Ele, sem dores, porque Ele já conquistou a nossa paz. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Veja bem que ele não está dizendo assim, nos gerou de novo para termos uma linda vida, várias conquistas, várias situações de gozo. Não é isso que ele está falando. Uma viva esperança. E qual é a viva esperança? Que aquele que crê em Cristo tem a vida. Quem não crê em Cristo não tem a vida. Aquele que crê em Cristo vai viver uma vida eterna. Essa é a esperança que Cristo nos fez ver. E aí, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha só, talvez você tenha uma herança que não está sabendo aqui na terra, né? Você não tem uma herança incorruptível? Está aqui. Mas olha, incontaminável e que não se pode murchar, guardada onde? Nos céus. Não é guardada aqui, irmão. Aqui o Senhor diz que sofreremos aflições. No mundo teremos perseguições. No mundo teremos aflições. No mundo
muitas coisas se levantam contra nós. Mas nos céus, se você perseverar aqui, nos céus, você vai ter uma herança incorruptível, incontaminada e que não murcha. Não murcha. O que você tem no céu é o que te dá combustível para continuar servindo Ele nessa terra. Não é o que você tem conquistado. E olha que eu tenho conquistado muitas coisas aqui. E de uma hora para outra, Deus virou a página das minhas situações difíceis. Aí entrou uma outra página com situações difíceis. Mas aquilo que eu achava que Deus não gostava de mim porque não me dava, Deus me deu tudo. Mas agora eu sei que Deus me ama, não porque Ele me dá as coisas, mas porque eu tenho que perseverar até o fim, porque Ele não vai desistir de mim. Ele não vai desistir de você. Como eu falei, o diabo tenta fazer você desistir, não é derrotar você. O diabo não pode derrotar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor que justifica. O diabo está perdido. Ele sabe disso, mas ele sabe que muitos crentes desistem da verdade. Como assim? Demas, que andava, era companheiro de Paulo, vivia com Paulo, pregava com Paulo, escrevia carta com Paulo, um dia viu Paulo sofrendo na cadeia, na prisão, e disse: Paulo, eu vou embora, porque eu prefiro viver nesse mundo do que ver você sofrer, do que estar sofrendo com você. E Paulo falou: Demas me abandonou, amando mais o presente século. Presente século, um século que acaba, um mundo que acaba, uma vida que acaba. Tem gente amando uma vida que acaba e rejeitando uma vida que nunca terminará. Louvado Senhor. Tem gente caído e caindo o seu ministério porque não conquistou coisas no ministério, quando na verdade a primeira coisa que ele conquistou foi a vida eterna, e talvez ele não busca alegrar-se com isso. Ele busca a tristeza por não ter crescido no ministério. Eu quero dizer para você, irmão, que Paulo falou assim, Pedro continua aqui, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Olha só que coisa interessante, irmão. Preste atenção nisso, que é a revelação de Deus. A herança está guardada nos céus, mas o poder de Deus está conservando você nessa terra. Você está guardado pelo poder de Deus. O poder de Deus está te mantendo nesta terra, para que a tua herança seja desfrutada no céu. É isso que você precisa entender, que nós precisamos entender. Não podemos desistir de crer num Deus que nos leva para o céu. Não podemos. Temos que continuar, mas eu não conquistei. Eu vi um profeta dizer que eu vou ter aquela casa própria vai sair. Eu ouvi um profeta dizer que meu varão, a minha varoa vai aparecer, e eu vejo que isso não vai acontecer. Não importa o que o profeta falou, o que Deus falou no seu coração. O que importa é o que Ele já fez. Ele já te deu a vida eterna. Ele já te deu a glória. Ele já separou a casa lá, arrumando a casa do meu Pai, que há muitas moradas, diz o Senhor. Ele já te deu isso tudo, mas você só vai ver se você morrer crendo nessa promessa. Se você entender que essa promessa é verdadeira e foi conquistada com o sofrimento de Cristo Jesus. Não foi conquistada com o poder de Deus. Como assim não foi? Não foi conquistada com o poder de Deus. Deus poderia olhar para você e falar assim: é bonitinho, eu vou dar o céu lá para ele. Não, esse é feio, eu não vou dar não. Deus poderia ter feito isso. Mas Ele não conquistou com o poder dele. Ele conquistou com o amor dele, enviando o seu Filho amado
ao mundo, para morrer pelo mundo. E todo aquele que crê passa a ser herdeiro segundo a promessa de Abraão. Não é pelo poder de Deus que você conquista os céus, é pelo sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo. Entenda isso, irmão. E aí ele diz assim, versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, é o poder de Deus que te guarda, mas as tentações vêm, os problemas vêm, as situações vêm, e você precisa ter a firme esperança da salvação no seu coração. Você precisa disso. Você não precisa ter a firme esperança da bênção financeira. Você não precisa ter a firme esperança da cura de um problema incurável. Não. Isso aí você tem que ter fé, lutar, buscar, tem que orar, fazer jejum, tem que fazer isso tudo, irmão, porque Deus dá. Mas não é essa a esperança que vai mover o crente. A esperança que vai mover o crente é que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia. É isso que você precisa entender. Estamos aqui para lutar, estamos aqui para conquistar, para ver nossa família prosperando. Estamos aqui para isso tudo. Mas o Evangelho não se resume nessa vida. Se pregarmos Cristo somente para esta vida, diz o apóstolo Paulo, miserável homem que somos. Porque Cristo vai modificar o nosso corpo mortal, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele vai modificar para um corpo glorificado que não pode sofrer dores. Por que ele não pode sofrer dores? Porque na cruz Cristo pagou o preço para que fôssemos sarados. Louvado seja Deus. Por que nós não temos mais que pagar o castigo? Porque na cruz Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A nossa fé, por mais que nós queiramos coisas grandiosas nesse mundo, e eu quero conquistas sim, eu não estou lutando e tentando fazer você convencer você a ser um acomodado nas dificuldades. Não é acomodado nas dificuldades, mas é realista, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor vai permanecer fiel para a nossa vida. Eu estou chegando lá. Não quero nem um pouquinho me abalar com isso. Eu quero mais encontrar o meu Senhor Jesus na glória. Nós precisamos ter essa visão. Não de querermos morrer, mas de querermos estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas se estamos aqui, que venhamos a ser como Paulo, busquemos dar frutos espirituais. Feche seus olhos em nome de Jesus. Canta um hino antes de nós orarmos. Você que está em casa agora, ouça esse hino, que eu tenho certeza que Deus separou agora para que você medite naquilo que você está fazendo, como você está vivendo na sua casa, sem ir à igreja, sem buscar conhecimento, sem buscar um conhecimento de uma igreja, de um pastor, de alguém que lhe apacente. Você acha que você pode se auto-apacentar? Não pode, senão Pedro seria rejeitado por Jesus naqueles 3
atos de negá-lo. Mas Jesus sabia o potencial de Pedro e sabia que muitas ovelhas precisavam ser apacentadas por ele. Então, entenda isso. Se subjugue a orientação de um pastor, que o Espírito Santo te coloque, para que você seja alguém dentro do propósito de Deus. Em nome